Essa semana aqui foi o 13 de maio, né? Como todo acontecimento da história nacional, isso aí deu lugar a uma avalanche de escatologia na imprensa esquerdista, né? E da burguesia também, porque a burguesia pensa a mesma coisa. Então, inventaram a história de que o 13 de maio não foi uma vitória contra a escravidão. O que é uma coisa assim, só não é surpreendente, porque o pessoal já tinha dito também que a independência brasileira não tinha sido uma independência. Né? Então, quer dizer, na realidade nós temos um país onde as coisas que aconteceram, segundo essas pessoas, não aconteceram. Quer dizer, o país não é independente, politicamente, lógico, formalmente, juridicamente independente. É isso que eles querem dizer, não é que eles querem dizer que o Brasil é um país oprimido pelo imperialismo. E a escravidão não acabou, ela continua aí. É uma coisa que você escuta, se fala, é uma degradação intelectual inacreditável. Né? Isso daqui, eu vejo isso daí há muito tempo. Né? O movimento negro, nos primórdios, ele era um movimento sem programa político nenhum. Como, em geral, são os movimentos, esses movimentos, movimento negro, feminista e tal, não tem programa. Eles vivem aí de fabricar uma espécie de colcha de retalho de ideias que eles vão defender. Então, eles, né, tudo bem, ou pelo menos o movimento negro do final da ditadura, anos de 1970, por aí, era um movimento combativo, mas muito sem noção do que estava fazendo. Entre várias outras coisas estranhas que eles começaram a divulgar na época, eles divulgaram que o 13 de maio não tinha sido verdadeiramente uma conquista do povo negro. E ficou. Né? Isso aí ficou como uma herança idiota para todos os movimentos negros posteriores. O que é uma coisa, hoje em dia, naquela época eu não sei direito o que o pessoal queria com isso. Queria protestar, como é uma data oficial. Então eles falavam, não foi a princesa Isabel, que é uma besteira, porque logicamente que não foi o bom coração da princesa Isabel que fez o 13 de maio. Mas hoje em dia, o que eles querem é apagar completamente a história nacional. Eles querem substituir a história real por uma história fictícia de luta entre negros e brancos, o que é uma coisa totalmente absurda. A campanha, a luta pela abolição da escravidão foi, com certeza, a maior campanha política de reivindicação social que o Brasil já conheceu até hoje. A maior. Tudo bem que o país era menor, né? A participação popular era mais restrita, mas foi uma gigantesca mobilização popular para os padrões da época. Houve uma luta muito concreta pelo fim da escravidão. Muita gente não sabe, até porque esses movimentos negros eles querem apagar a história real, né? Porque a história real não entra no esquema fictício que eles elaboraram. O esquema fictício é assim: os brancos contra os negros. O branco é sempre um monstro, o negro é sempre bonzinho e tal. Esse é um esquema fictício. Né? Então, eles ocultam, por exemplo, o fato de que algumas das organizações abolicionistas elas tiveram uma ação extremamente radical. Hoje seria terrorismo ou extremismo. Né? Em São Paulo, né, esteve atuante aqui uma época o famoso Luiz Gama.
o movimento negro fala do Luiz Gama. Tá? Apesar que o Luiz Gama, até pouco tempo atrás, era praticamente desconhecido. Né? Eu lembro que nós publicamos aí um livro com as poesias dele, não tinha lugar nenhum esse livro. Né? O Luiz Gama, ele é um precursor do abolicionismo, né? E ele fazia a atividade dele defendendo os escravos nos tribunais. Ele tentou se formar como advogado no Largo São Francisco, praticamente foi expulso, porque era negro, né? Você imagina, quem que estudava no Largo São Francisco na época do Luiz Gama? Os filhos dos donos de escravos, né? Mas ele conseguiu aí, né, influenciar uma camada de intelectuais importantes da época. Muitos deles são escritores muito conhecidos hoje, né, que praticamente se transformaram em discípulos do Luiz Gama. Um dos principais discípulos dele era o Raul Pompeia, que é um nome clássico da literatura brasileira. Mas você tinha outros também. Raimundo Correia, Vicente de Azevedo, tudo gente muito famosa, muito importante. Né? Quando o Luiz Gama morreu, isso aqui é meio que um pouco uma lenda, né? Mas tem aparência de... Se não é verdade, está perto da verdade. Diz que quando ele morreu, os setores mais radicais que eram influenciados por eles fizeram um juramento de constituir uma organização para libertar os escravos e eles não iriam se dissolver até que eles conseguissem acabar com a escravidão no Brasil. O chefe dessa organização era também um intelectual, também acho que era do Largo São Francisco, chamado Antônio Bento, que é uma figura que está esquecida na história do Brasil. Né? Recentemente alguém, parece que um parente dele, um neto, um bisneto, alguma coisa assim, publicou uma biografia dele, que eu acho que é a primeira biografia que já publicaram do Antônio Bento. Esse Antônio Bento, ele era um homem de ação. Ele constituiu uma organização que ele chamou de Caifases. Né? E esses Caifases, eles queriam acabar com a escravidão através de ações para libertar os escravos. Então, o que eles fizeram? Eles constituíram aqui, na zona sul de São Paulo, um deles tinha um terreno lá, era um matagal na época, e eles construíram lá uns dormitórios e eles deram o nome de Quilombo do Jabaquara. E eles libertavam os escravos, às vezes no mercado de escravos de São Paulo, na cidade. Quando o pessoal ia colocar os escravos para serem vendidos, eles chegavam lá e à força sequestravam os escravos e levavam embora. Não deixavam o pessoal ser vendido. Ou então eles iam nas fazendas no interior e ajudavam os escravos a fugir ou provocavam um levante dos escravos na fazenda e levavam o pessoal embora. O pessoal eles levavam para o Quilombo do Jabaquara e do Jabaquara eles desciam a serra para Santos, onde eles tinham toda uma organização. Né? Eles desciam a serra com os escravos, colocavam no navio e esse navio levava os escravos para alguns estados do Nordeste que já tinham acabado com a escravidão, por exemplo, o Ceará. Né? Então eles tinham esse sistema de trabalho. Né? E eles atacavam com violência os donos de escravos. Eles libertaram um monte de gente, criaram uma crise monumental. Então, quer dizer, esse tipo de história não bate com o identitarismo, porque o identitarismo o branco é mau. Esse Antônio Bento era branco. Né? O pessoal dos Caifases, a maioria, com certeza, era branco. Eram intelectuais da elite paulistana da época que eram contra a escravidão.
Aí o que acontece, né? Isso daqui é espantoso que apareça muito pouco ou não apareça nos livros de história, né? Num dado momento, né, com toda essa agitação que eles promoviam aqui em São Paulo, isso aí acontecia em outros estados também. Havia outros grupos. Esse era o mais importante. Com toda a agitação que eles promoviam aqui, houve um levante em várias fazendas do interior. E os escravos, eles fizeram uma espécie de uma marcha. Eles sabiam, né? Todos os escravos sabiam que eles tinham que ir para Santos, de Santos. Eles conheciam toda a história, não conheciam exatamente como funcionava, mas conheciam a história. Então eles saíram de lá, vieram para São Paulo e começaram a descer a serra. Centenas de escravos. Aí o governo mandou o exército para recapturar o pessoal. Recapturar, matar, o que fosse. Mas aí acontece o seguinte, as Forças Armadas brasileiras, desde a Guerra do Paraguai, elas já tinham sido amplamente convertidas à abolição. Havia muita gente dentro das Forças Armadas que pregava abertamente a abolição, né? Uma figura muito importante era um oficial chamado Benjamin Constant, que era o diretor da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Como ele era um rebelde, ele era republicano e tudo, tiraram ele da tropa e colocaram ele na escola, que é um negócio meio idiota, né? Você colocar o rebelde na escola. E ele lá, o que ele fazia? Ele foi doutrinando todos os oficiais que entravam lá para o republicanismo e o abolicionismo. Então você imagina como era o clima. Na Guerra do Paraguai, muitos escravos foram incorporados ao exército com a promessa de serem libertados, lutaram na Guerra do Paraguai, que foi um movimento de muita intensidade patriótica. Então os soldados que já estavam, onde já havia uma campanha a favor da abolição, eles olhavam e falavam assim, eles defenderam o país, agora vocês querem botar o pessoal todo, né, amarrado lá no tronco. Não. Então, quando os escravos fugiram em massa, o destacamento militar que foi levado para lá, ele se sublevou. Parece que um tenente, um capitão, deu ordem de atirar nos escravos e os soldados mataram ele. E falaram para os escravos, vão embora. Meio que falaram, ninguém vai ser reprimido aqui, acabou esse negócio. Né? O negócio do Lula, do Estado, o Estado meio que lavou as mãos na questão do escravo, falou, não vamos reprimir ninguém. E esse foi o motivo que levou ao fim da escravidão. A abolição da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, foi uma tentativa já desesperada e infrutífera da monarquia de sobreviver. Porque se eles não tivessem feito isso, a República teria começado antes. Mas dali um ano, a monarquia caiu igual, porque estava condenada. Quer dizer, foi uma crise política nacional muito grande, com luta, mobilização, propaganda nas Forças Armadas, guerra, grandes movimentos de rua pela abolição, tudo. Quer dizer, foi uma coisa, um acontecimento extraordinariamente grande da história nacional. Aí vem um pessoal que, por nível de coisa que eles falam, você fica desconfiado que eles não sabem nem ler e escrever, e fala que tudo foi uma farsa. Como assim, farsa? Outra coisa, nós vamos fazer a terceira parte do curso sobre a história do Brasil, nós vamos explicar que, a partir da Guerra do Paraguai, o Brasil entrou numa etapa revolucionária. Pessoal, eu vi também quando falaram do 15 de novembro, a tese era assim, foi mais um golpe de Estado no Brasil. Não.
a crise ela vai durar mais de 10 anos. É uma crise de características revolucionárias. O golpe, a abolição, a república, ela foi, como é que se diz? Sem derramamento de sangue, porque já não tinha mais quem se opusesse. O pessoal falou, não, nós estamos com a faca e o queijo na mão, vamos, né, proclamar a república. A monarquia não tinha como resistir mais. Mas o movimento teve características revolucionárias. Então, mais um episódio dessa luta, né, contra a revisão idiota da história do Brasil.